Olá, hoje fazendo um sapatinho de bebê. Coloquei 56 agulhas, fiz o início dele com linha de outra cor. Agora, uma carreira em fio de separação. Esse fio ajuda a tirar essa linha de outra cor do trabalho sem deixar marcas. Faço uma carreira com a linha principal. Sempre deixo uma sobra no início, que ajuda a costura, porque essa vai ter uma costura embaixo. Coloco o carro em suspenso, elevo uma agulha no lado do carro e elevo a metade dos pontos, no lado contrário ao carro. Eu tenho 56 agulhas, então a metade deixei em suspenso. Vamos trabalhar apenas com esse lado de cá. Venho para a direita, onde eu tenho os pontos em suspenso, elevo uma. No outro lado, mais uma. Vou elevar 4 agulhas. Tiro o lado direito do suspenso. Coloco essas que estavam sendo trabalhadas para cima. E vou fazer a outra meia sola no lado direito também. Elevo uma agulha. Elevei 4 agulhas de cada lado, tiro do suspenso. Faço uma carreira. Aqui eu vou fazer uma marca para a sola diferenciar do topo do corpo do trabalho. Esse é um trabalho que vai ser com 2 cores. Então, essa bordazinha entre a sola e o corpo do sapato, eu vou fazer em outra cor. Quatro carreiras, seleciono um por um. A agulha que veio para cima, transporto para o lado para fazer uma carreira de furinho. Faço 4 carreiras e fecho essa barrinha, pegando os pontos aqui na base amarelinha e colocando para as agulhas. Mudo a cor novamente, faço 13 carreiras. Aqui eu tenho a parte da sola arredondada, a marcação. Vamos começar a fazer a parte de cima do sapato. Então, divido o meu trabalho. Ponto 12 pontos no centro, está bem distribuído, então 6 para um lado, e levo o restante 6 para o outro. Essas 2 laterais vão ser tiradas em linha de outra cor, mas eu quero trazer o fio até aqui, então ergo
o lado esquerdo, que vai ser retirado em linha de outra cor, e mais 12 pontos aqui no centro. Carro em suspenso, trago o fio até aqui. Tiro essa parte em linha de outra cor e depois o lado de cá também, com muitas carreiras em linha de outra cor. Essa parte do centro eu vou fazer listada, aproveitando que embaixo foi feito um enfeite também em branco, faço essa parte central listada. Bem pequenininho, uma lista de 2 carreiras. E apanho a cada 2 carreiras, um ponto e coloco na agulha. Sempre apanho o ponto e coloco na última agulha que está sendo trabalhada. Terminei a parte de cima do pezinho, agora vamos colocar os pontos restantes para a máquina para fazer o cano. Como eu estou ainda com o fio aqui, aproveito que preciso estar com ele no final do trabalho. Então, aproveito e faço uma carreira para a esquerda e apanho os pontos a partir de agora. Fiquei em cima com 38 pontos para cano. Esse é um tamanho bebê.
bebê recém-nascido. Se você tem outro tamanho de sapatinho para fazer, sempre faz desde a sola mais pontos, mais agulhas trabalhando. E para esse cano, também deixar uma quantia um pouquinho maior do que 38 agulhas, mas depende do tipo de lã. Aqui eu estou usando 2 fios de linha industrial. Isso significa que ela é fininha. Se for uma lã mais grossa, com a mesma quantia de agulhas, o sapato vai ficar maior. Se você trabalhar com uma lã de novelo em regulagem 10, por exemplo, esse sapatinho vai ficar com essa mesma quantia de agulhas, vai ficar um sapato para uma criança de 1 ano. Faço uma marcação aqui com furinhos para fazer um passa-fita. A cada 2 agulhas, uma eu transporto para o lado. O ideal é que comece a fazer esses furinhos no centro. Então, deixo 2 agulhas aqui, transporto uma para um lado, uma para o outro. E a partir daqui, a cada 2 agulhas, uma é transportada. Como eu tinha 38 pontos, para mim coincide, começando do canto e terminando no outro. Porém, se você tem mais pontos ou menos pontos, é melhor começar no centro, porque é onde fica a fita formando o laço. E aqui é o caninho. Como eu dei listinhas nessa parte de cima do sapato, o cano vai ser numa cor só. Combina um detalhe bem delicado com esse que foi feito aqui na borda. Vou fazer tranças de 2. Começando pelo centro, eu tenho 4 agulhas centrais, faço uma trancinha aqui. Pulo 2 agulhas, outra trança. E aqui não cabe mais uma trança, mas deixo apenas 3. Esquinas e carreiras, uma regulagem alta e agora remalho sem fio. Esse vai ter o enroladinho em cima como acabamento. Depois é só costurar a sola e estará prontinho. Com regulagem alta, você fazendo uma carreira em regulagem alta, o remalhado, mesmo sem fio, ele fica muito bom. Fica perfeito para esse enroladinho de acabamento.
Começo a costura de cima para baixo e a sola. A sola é em ponto invisível. Então, deixamos no início uma sobra de fio que ajuda nessa costura. Ponto invisível feito no lado avesso. Dobro as duas partes da sola. Entro com a agulha no primeiro ponto. Venho para o outro lado, no primeiro ponto também. Vou para o segundo ponto e volto no primeiro de cima. Vou para o segundo de cima e volto para o segundo aqui. Passa duas vezes a agulha no mesmo ponto, para formar o ponto malha. Não deixando ele muito puxado que marque, e nem deixando ele folgado demais, dando a mesma atenção que o trabalho foi feito na máquina. Então, se eu deixo ele na mesma tensão, quando eu tiro a linha de outra cor aqui, não aparece nem onde foi feita a costura, por isso é chamado de ponto invisível. Aquele fio de separação que foi dado uma carreira, é só puxar que ele solta a linha de outra cor todinha. Eu uso um fio de crochê bem fininho, que ele não marca e não solta felpas, não solta resíduo algum. Precisa ser um fio resistente e também que não seja muito grosso, para que essa estrutura aqui do ponto que foi dado não arrombe quando for tirado. Então, eu tenho uma solinha arredondada no sapatinho. Aqui começo a costura de cima, já que eu deixei um fio de sobra. Primeiro costuro pelo avesso, a parte de cima do cano, porque ele vai virar para o lado direito. Então, começo a costura já no avesso, para deixar o avesso limpo. Duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro, você consegue fazer uma costura bem bonita. E apanhando sempre no último ponto. Pegando duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro. Quando eu tenho já a parte de cima que vai virar
costurada, passo a linha para o lado direito do trabalho. E começo até embaixo fazendo dessa mesma forma, apanhando 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Assim, o acabamento vira enroladinho e essa costura que foi dada, ela fica bem acabada, fica invisível. O caninho ficou alto, poderia ser outro tipo de acabamento em cima também, uma barra dupla e você costura ela depois. Poderia ser feito em crochê, poderia ser feito inclusive nessa cor branca que acompanhou o desenho colorido. Isso depende e vai variando de sapatinho para sapatinho. Fazer peças assim em cores mais neutras, você consegue vender bastante. Para quem está tentando fazer peças peças de roupa de bebê assim para venda, para ter a pronta entrega, é uma opção sapatinho, toquinha, manta, casaquinho, em cores assim neutras, que é uma peça que você vende o ano inteiro e em cores básicas ela não tem a necessidade de ter uma encomenda em si. Você pode manter com um restinho de linha, fazer um sapatinho assim. Eu vou chegar embaixo, arremato e já mostro ele pronto para vocês. E aqui a nossa botinha recém-nascido terminada. Esse caninho alto com o enroladinho eu acho um charme. Como ele fez a composição em branco e amarelinho, a fita ou o cordonê aqui para ser passado pode ser branco também, ou mesclado, também ficaria bem bonitinho. Esse é um tamanho recém-nascido, pode ser adaptado desde baixo para tamanhos maiores, ok? Nossa peça, então, para hoje é essa. Bom trabalho!